E aí, eu sou Saor Lucena, instrutor e gerente de produto do software bíblico Logos, e eu quero mostrar para você 10 novas funcionalidades do novo software bíblico Logos. Nós acabamos de lançar uma nova versão do Logos agora em outubro de 2024. E agora você pode acessar o Logos por meio de assinaturas com dezenas ou centenas de livros e funcionalidades pelos preços mais acessíveis já vistos. Para saber mais informações sobre elas, acesse pt.logos.com e também fique de olho em nosso canal, porque ainda lançaremos vários vídeos comparando as novas assinaturas e as novas bibliotecas complementares, além de também responder às principais dúvidas de vocês e ensinar como usar as novas ferramentas. Mas agora, vamos dar uma olhada em 10 novas funcionalidades do software bíblico Logos. Nós temos muito mais do que isso, mas essas são algumas das que eu quero mostrar hoje para você. Então vamos à primeira delas aqui na tela. Assim que você acessa o software bíblico Logos agora, você encontra esses dois cartões aqui que fazem parte de duas novas funcionalidades que eu quero mostrar para vocês. Antes de mais nada, eu quero mostrar aqui essa ferramenta que é a central de início rápido. Ela já traz para você a pergunta: o que você gostaria de fazer hoje? E aqui apresenta as principais opções que nós encontramos nos nossos usuários. Seja fazer um estudo pessoal, um estudo bíblico, escrever um sermão ou um estudo na língua original e mesmo continuar exatamente de algum outro layout de estudo que você estava usando. Quando você seleciona qualquer uma dessas opções, você vai ver aqui algumas possibilidades do que você pode estudar, ou mesmo basta você digitar aqui qual referência que você quer para fazer isso. Mas vamos pegar aqui o exemplo de Efésios 4 e vamos dar uma olhada. Assim que a gente escolhe essa opção, o Logos vai abrir para a gente um layout com a nossa Bíblia de estudo preferida, que nós podemos escolher, a nossa Bíblia preferida, os nossos comentários bíblicos e Bíblias de estudo preferida, e também a central de ajuda, nos explicando um pouco mais sobre como funciona esse layout que ele acabou de abrir. Então aqui já tem um ótimo início, um começo rápido para você fazer o seu estudo pessoal com qualidade. Você também pode fazer um estudo bíblico e aí você vai ver um layout diferente. Ele vai trazer aqui a sua Bíblia de estudo, vai trazer a central de ajuda, vai trazer a ferramenta Notas e vai trazer aqui essa novíssima ferramenta da qual nós falaremos daqui a pouco, que é a ferramenta de construtor de estudo bíblico. Mas vamos continuar aqui dando uma olhada, olhando agora para o escrever um sermão. Quando você clica aqui, o layout vai ser um pouquinho diferente. Nós teremos o Factbook, uma ferramenta muito boa que já existe no Logos, mas está com a nova cara e nós vamos falar dela depois. A ferramenta Construtor de Sermão, Notas, a sua Bíblia preferida, acesso à língua original e também comentário. E se você escolhe a opção de língua original, você pode escolher uma passagem ou mesmo uma palavra na língua original. Vamos escolher aqui a palavra Logos, nada mais apropriado do que isso, não é verdade? E aqui ele vai trazer para a gente a ferramenta Factbook, a guia de estudo de palavras, vai trazer léxicos, acesso ao manuscrito na língua original e também a central de ajuda explicando mais sobre o layout. E tudo isso agora, simplesmente com 2 cliques aqui, você já consegue acessar uma ótima estrutura inicial para você fazer o seu estudo, seja ele o que for. Então, a central de início rápido é a primeira ferramenta que eu queria mostrar para você nesse novo Logos. Relacionado a ela, nós temos também a segunda ferramenta, que é a central de ajuda. Ela traz a pergunta "precisa de ajuda?" e traz aqui para você algumas opções do que você pode acessar para ajudar no que você está buscando fazer. Então, se você quiser acessar artigos, você pode clicar no botão de começar a usar. Aqui você tem vídeos e webinários, aqui você tem mais recursos, suporte técnico, comunidade e até o nosso manual de ajuda do Logos para você acessar e ver informações. Mas o que é muito legal dessa central de ajuda é que aqui você tem a opção de simplesmente dizer o que é que você está querendo fazer, onde você precisa de ajuda. E através da inteligência artificial que está agora fazendo parte do software bíblico Logos, você pode escrever isso não pensando em um comando muito complicado ou em palavras-chave, mas você pode jogar a pergunta como você perguntaria a mim ou a qualquer outro instrutor do Logos. Por exemplo, você pode colocar aqui: como estudar o grego no Logos, não é verdade?
e você vai clicar em pesquisar e através da inteligência artificial você vai ver aqui artigos do nosso manual de ajuda, né, do Logos, mostrando para você como é que você pode fazer esses estudos. E se você clica aqui, você já vai ver o manual abrindo aqui ao lado para que você saiba como usar. Ou seja, o Logos está mais acessível do que nunca, não somente em relação ao seu custo nas assinaturas, como você pode perceber ao olhar as opções que nós temos em nosso site, mas também através do uso que você tem com muito mais facilidade, somente pelo que você está vendo aqui e também por muitas outras coisas que você ainda vai ver. Ok, essas são as duas primeiras funcionalidades que eu queria mostrar para você. Uma que eu quero mostrar aqui, que é uma das minhas preferidas desse novo software bíblico Logos, é aquela que já apareceu brevemente, mas que eu disse que a gente iria falar mais a respeito dela, que é a ferramenta Construtor de Estudo Bíblico. Quando você vem aqui no botão de ferramentas e vem um pouquinho para baixo, você vai encontrar a opção Construtor de Estudos Bíblicos. Quando você clica, esse painel vai abrir para você. E aqui você pode escolher uma passagem bíblica que você quer para preparar um estudo bíblico. Vamos usar esse exemplo de Efésios 4, do versículo 1 ao 16, que é o que nós temos usado aqui como exemplo, mas você poderia colocar qualquer uma que você tem interesse em estudar. E aqui você vai encontrar livros mostrando perguntas que você pode usar para o seu estudo bíblico, e esses livros vão variar de acordo com a sua biblioteca. Aqui, um livro que você vai ter desde todas as assinaturas é esse Perguntas para Estudo Bíblico. E ele vai trazer para você várias perguntas para cada texto, para cada perícope, parágrafo que você quiser estudar da Escritura. E aí você pode decidir se você quer inserir essas perguntas, se você achou elas interessantes, para inserir no contexto aqui do estudo bíblico que você está preparando. Por exemplo, quais 3 virtudes promovem a unidade entre os cristãos, conforme o versículo 2? Essa é uma pergunta muito interessante. Basta clicar aqui e nós vamos adicionar o que Paulo exortou os efésios a fazer. Essa também é interessante e é do versículo 1, então eu posso adicionar e posso mover aqui para ficar em primeiro lugar. E além das perguntas que eu tenho aqui a partir do livro Perguntas para Estudo Bíblico, que inclusive você pode acessar vindo direto na sua biblioteca e pesquisando por ele, olha ele aqui, você também tem a ferramenta de inteligência artificial para trazer outras opções de perguntas que podem ser úteis para preparar o seu estudo bíblico. Ao clicar no botão Gerar, o Logos vai fazer aqui essas sugestões de perguntas criadas por inteligência artificial. E você pode perceber aqui quais as que são mais interessantes para você. Por exemplo, quais são as principais chamadas de Paulo aos crentes em Efésios 4, do versículo 1 ao 3? Você pode colocar. E você pode, por exemplo, colocar outras perguntas, mas dizer, olha, eu não gostei da pergunta como um todo. Você pode então editar. A ferramenta de inteligência artificial aqui, ela é uma sugestão para você, um início, mas ela não vai fazer o trabalho por você e nem vai muito menos ser algo que você vai precisar ir contra. Pelo contrário, você pode somar forças com ela e adaptá-la, editá-la, melhorá-la conforme as suas próprias ideias. Você pode simplesmente cortar uma parte da pergunta que você colocou, seja nas que foram geradas por inteligência artificial ou qualquer outra, e você pode também criar um novo bloco, por exemplo, uma nova pergunta aqui, e colocar a pergunta que você quiser. O que esse parágrafo ensina? Você pode criar da maneira que ficar mais prática para os seus estudos. Ao terminar, você pode colocar um título para esse estudo, você pode também mexer na formatação das letras e pode compartilhar, seja com o público em geral, qualquer pessoa que tenha acesso ao Logos, como também com um grupo específico, e também você pode clicar no botão de imprimir ou clicar aqui no botão de compartilhar, imprimir e exportar, tanto faz o botão que você vai acessar, mas você tem como então disponibilizar isso para ser impresso e então entregue em um estudo bíblico num pequeno grupo, numa escola bíblica dominical ou mesmo num culto doméstico, o que você achar mais pertinente. E essa é uma das ferramentas mais interessantes que nós temos aqui nesse novo Logos, mas nem de longe é a última delas. Vamos mostrar aqui para você
a quarta ferramenta, e agora nós entramos numa nova ferramenta que na verdade se subdivide com várias outras ferramentas extremamente interessantes. Vamos falar da nova pesquisa no Logos, e a primeira ferramenta que eu quero mostrar para você é a pesquisa inteligente. Como é que você acessa ela? Você vai clicar aqui no botão de pesquisar. E talvez você diga, mas Saor, não já existia a ferramenta de pesquisa no Logos? O que é novo aqui? É que agora você tem como fazer pesquisas através da inteligência artificial no Logos. Mas perceba, fazer uma pesquisa por meio de inteligência artificial no Logos não é como fazer uma pesquisa em qualquer desses sites de inteligência artificial que você encontra ou de um navegador de pesquisa na internet. Aqui você vai ter resultados confiáveis, por quê? Porque a ferramenta de inteligência artificial vai pesquisar nos livros que constituem a sua biblioteca do Logos e que constituem os livros que fazem parte do Logos como um todo. E isso é algo que você pode acessar de uma maneira muito prática. Se antes você tinha que ter uma noção de alguns comandos específicos de pesquisa para ter bons resultados no Logos, agora você pode perguntar como você perguntaria para mim, para um pastor, para um seminarista, para qualquer pessoa. Então, por exemplo, se a gente quisesse saber aqui, deixa eu pensar um exemplo, o que é santidade? O que é santidade? Basta fazer a pergunta dessa maneira e o Logos vai pesquisar aqui e trazer resultados. E aqui eu já quero mostrar para você uma outra nova ferramenta do Logos, essa quinta nova ferramenta, que é a sinopse inteligente. Ela aparece quando você usa a pesquisa inteligente, a quarta ferramenta que eu falei, mas ela é o primeiro destaque que você encontra. Então, se como quarta funcionalidade nova, ferramenta nova do Logos, você tem a capacidade de fazer perguntas de maneira bem simples e natural através da inteligência artificial e obter bons resultados, aqui na quinta nova ferramenta, a sinopse inteligente, você tem um resumo de todos os resultados que você está encontrando aqui, apresentando para você uma resposta mais sucinta que responde à pergunta que você levantou. Então, o que é santidade? A santidade é um conceito complexo e multifacetado, frequentemente associado à divindade e, em alguns casos, a seres humanos ou objetos. E lembra que eu falei da questão de ter fontes confiáveis através da sua biblioteca? O Logos não somente está focado em trazer resultados somente da sua biblioteca, como ele indica para você de que livros e páginas ele está tirando cada um dos resultados que ele apresenta. Então, de onde ele tirou esse primeiro conceito aqui, essa primeira definição de santidade? Tá aqui, ó, quando você passa o mouse no botão, no número 1, que é a primeira nota de rodapé aqui, você já encontra uma indicação, melhor dizendo, do que é o livro como fonte aqui dessa resposta. E se você clicar, você pode acessar esse livro para conseguir entender mais a respeito dele. Além disso, você tem aqui os outros livros que foram citados, e isso torna a sinopse inteligente um ótimo caminho para você conseguir um primeiro resultado de pesquisa e, a partir daí, se quiser, se aprofundar acessando o livro que deu a sugestão para o Logos criar aquela resposta. Além dessa quarta e quinta ferramenta nova que estão ligadas à pesquisa, nós temos uma outra que é a opção de resumir. É a ferramenta de resumo dos resultados de pesquisa. Quando você está passando aqui pelos livros que você encontrou resultados para a sua pergunta, você vai encontrar uma breve resposta deles aí, que é basicamente o início do que o livro está apresentando, mas você também tem o botão de resumir, que vai resumir ali para você aquele artigo que tem a resposta da sua pergunta. E olha só, vai trazer uma resposta aqui sucinta para que você possa decidir se você quer acessar esse livro, se vai valer a pena ou não acessar esse livro, se ele está ou não respondendo realmente ao que você tem interesse de saber. E caso sim, você pode clicar e acessar o livro como eu estou mostrando aqui. Essa é uma ferramenta muito interessante e ela não é apenas acessável por meio da barra de pesquisa. Se você estiver acessando o livro e estiver lendo, você tem a opção de resumir o artigo que você está acessando nele também. Como é que você pode fazer isso? Aqui já está aparecendo para você, mas caso você entre e não esteja, basta você vir aqui na opção Ferramentas e escolher a opção Resumir. Aqui você vai ver essa barra lateral aparecendo e lhe dando a opção de escolher qual artigo você quer resumir. Ao clicar em Resumir, você vai ter essa resposta mais sucinta,
mostrando realmente qual é a essência de tudo que está sendo dito naquele artigo. E você pode fazer isso não apenas desse artigo em si, como de outros. Vamos supor, por exemplo, que você queira saber mais a respeito da ideia de sacerdócio. Você pode clicar aqui, vir para sacerdócio e clicar em resumir outro artigo. Agora, sacerdócio como opção, resumir, e aqui você vai obter também esse resultado. Então, essa aqui é uma sexta nova ferramenta que você encontra no Logos, a ferramenta de resumir artigos dentro dos próprios livros, que também vai ajudar você a ganhar bastante tempo. Mas, além de tudo isso, vale a pena voltarmos a falar um pouco da questão da quarta ferramenta, que é essa ferramenta de pesquisa inteligente. Você tem modos para fazer a pesquisa e a inteligência artificial está disponível no modo Todos e Livros aqui. Quando você vem no modo Todos, sabe o que é interessante? É que ele está pesquisando não apenas nos livros que você tem, mas se você for andando mais para baixo, você vai ver aqui que ele pesquisa também na ferramenta Factbook, apresentando resultados, e em seus documentos, e também não só nos livros que você tem, mas nos livros que estão disponíveis para você adquirir caso queira. É o caso, por exemplo, desse livro Vocábulos de Deus. Ele não faz parte dessa opção de assinatura que eu estou usando, mas o Logos está me dizendo que nele eu tenho um resultado para a pergunta que eu fiz. Então eu posso clicar nele e caso eu tenha interesse, caso eu tenha achado pertinente o que ele está trazendo aqui como resposta, porque inclusive eu tenho como resumir esse artigo, eu tenho como decidir comprá-lo com um clique aqui e já poder então ter os resultados com mais detalhes nele. Ou seja, você está encontrando resultados não apenas para a sua biblioteca, mas para todos os mais de 100 mil livros que nós temos no software bíblico Logos, e isso é fantástico. Além disso, além dessa questão aqui da opção de todos, você tem, como eu falei, a opção de usar a pesquisa inteligente para pesquisar apenas nos seus livros. Aqui você vai focar apenas nos livros que você tem, caso você queira apenas isso. E agora você não vai ter aquela preocupação de olhar para se o livro tem um cadeado ou não. Que, como eu falei, em muitos sentidos é uma vantagem, já que você pode encontrar novos livros pertinentes para adquirir, e em outros pode ser que você queira apenas os resultados da sua biblioteca. Agora, sabe o que também é interessante? É que além de focar somente nos livros da sua biblioteca, você ainda pode ser ainda mais específico. Se você clicar aqui em seus livros, você vai ter a opção de pesquisar não só na biblioteca como um todo, mas só nos livros que estiverem abertos, só nos livros que são comentários bíblicos, monografias, concordâncias, enciclopédias, ou por idioma, ou por séries de livros que você tem na sua biblioteca, você pode escolher. Por exemplo, vamos escolher aqui a opção comentário bíblico e vamos refazer a pesquisa, e agora os resultados serão apenas a partir dos meus comentários. E ao clicar aqui, eu verei inclusive esses comentários sendo destacados para mim. E agora, além de todas essas 7 ferramentas que eu já mostrei para você, e essas ferramentas de pesquisa que são a pesquisa inteligente, a sinopse de pesquisa, a ferramenta de resumir resultados de pesquisa e a ferramenta de resumir artigos de pesquisa, artigos nos seus livros, que é a 7ª que eu indiquei, eu quero mostrar uma 8ª nova ferramenta do Logos, que é a ferramenta de barra de insights. Quando você clica numa passagem, por exemplo, acessei aqui Marcos capítulo 1, versículo 44. Agora nós temos essa barra aqui de ideias, a barra de insights, trazendo para você outros livros que podem ser pertinentes para o seu estudo e mesmo referências cruzadas que vão lhe ajudar. E você pode então optar por abrir esse material e continuar o seu estudo dali. Essa é uma ferramenta simples, mas ainda assim poderosa e muito útil para facilitar a indicação de bons materiais para você estudar. Em 9º lugar, eu quero mostrar aqui uma outra ferramenta que tem várias subdivisões. Uma ferramenta que é realmente bem interessante para os pregadores, para os pastores que querem ajudas na hora de preparar os seus sermões. Como é que você vai acessá-la? Lá na ferramenta de construtor de sermões. Você pode vir diretamente nela, ou você pode primeiro acessar aqui o seu gerenciador de sermões e a partir de então clicar aqui para acessar um novo sermão. Quando você acessa aqui o seu novo sermão, você vai ter o construtor de sermão para que você digite tudo o que você quer e prepare o seu sermão direto aqui, com todas as funcionalidades que já existiam, inclusive
com a possibilidade aqui de você já ter a opção de citações populares e acesso a notas, que são coisas que nós já adicionamos na última versão do Logos, mas agora nós temos a opção do assistente de sermão. E essa é muito interessante, porque ela vai usar a ferramenta de inteligência artificial para trazer para você resultados e opções interessantes de esboços, ilustrações, perguntas ou aplicações. E como é que você pode usar? Vamos dizer que você quer um esboço. Se você quer uma sugestão de um esboço de um sermão, você pode escolher se você quer isso a partir de um texto específico ou se você quer isso a partir de um tema. Como nós estamos olhando nas pesquisas para o tema santidade, vamos colocar aqui o tema do sermão, o que é santidade. E vamos colocar aqui, por exemplo, qual é o nosso foco. Podemos dizer quantos pontos nós queremos no sermão, ou deixar que ele sugira no automático, e dizer também a nossa audiência, se é adultos, adolescentes, crianças, se são todos eles. Nós podemos definir aqui da maneira que quisermos. Vamos agora clicar aqui em gerar. O Logos, então, vai preparar uma sugestão de um esboço de sermão que pode ser útil para você pregar para a sua igreja. Lembrando que a ideia não é substituir você. Aqui é apresentar uma primeira noção para que você desenvolva e que você faça edições e deixe realmente com características de uma pessoa, de um pregador cheio do Espírito, mas que está usando também das ferramentas disponíveis para se desenvolver e para conseguir alguma ajuda. Então aqui ele dá uma sugestão para você e você tem a opção de gerar outro caso não tenha gostado desse, ou se gostou, clicar aqui em inserir e pronto. O Logos já vai colocar aqui no corpo do seu sermão o texto que ele preparou. E agora você pode editar da maneira que você achar interessante. Por exemplo, nós podemos fechar aqui esse material, porque perceba, ele está dando aqui, na verdade, dicas de como você pode estudar, né? Considere explorar a teologia da santidade em leituras de Calvino e de Wesley dentro da sua biblioteca Logos. Isso não é uma coisa para você usar no sermão, né? Falar para a igreja, mas é uma sugestão para você. Então você pode editar, pode também acrescentar textos que você achar interessante e pode trocar passagens bíblicas, expandir esse tipo de divisão da maneira que você quiser. Você pode também usar não somente o assistente de sermão para a criação de esboços, mas você pode criar aqui uma ilustração para uma introdução. Então você pode, por exemplo, vir aqui, colocar título 1, colocar introdução. Isso você não precisaria fazer para ter acesso ao assistente de sermão, mas apenas para a gente continuar aqui com a estrutura de esboço. E agora a gente pode vir aqui em ilustrações e dizer o que é que nós queremos para a nossa ilustração. Você pode, por exemplo, como a gente está usando a ideia de santidade, colocar aqui como é ser santo. E aí você pode dizer se o tom dessa ilustração você quer algo mais alegre, emotivo, sério. Se você quer algo mais pessoal, histórico, hipotético ou bíblico, você pode dizer o que é que você acha mais interessante e qual é a sua audiência, e depois basta clicar em gerar. O Logos então vai preparar para você sugestões de ilustrações que você pode usar. E se você achou uma delas pertinente, você pode clicar aqui em inserir. Pronto, o Logos já inseriu para você nesse formato e agora você pode também editá-la, expandi-la ou reduzi-la conforme você achar mais interessante. Além das ilustrações, você tem aqui perguntas que podem ajudar na compreensão do texto e você pode colocá-las onde quiser. Vamos colocar aqui nesse finalzinho aqui do nosso sermão. Então vou colocar aqui perguntas para compreensão. E agora nós podemos criar perguntas através da inteligência artificial. Inclusive, essas perguntas podem ser para compreensão, como eu coloquei, mas pode ser para outras ideias, teologia, aplicação espiritual, aplicação para a vida. Mas vamos deixar aqui para compreensão, deixar aquela mesma audiência que nós já tínhamos inserido, e ele então vai dar a opção de gerar. Mas perceba, essa ferramenta sempre vai exigir que haja texto aqui no seu sermão para que ela consiga gerar perguntas. Porque ela está gerando perguntas para compreensão a partir do que você falou. Então, isso é muito interessante também. Ao clicar em gerar, ela vai preparar aqui para você algumas opções de perguntas. Você pode inserir cada uma delas conforme achar mais pertinente. E também pode editá-las, como eu falei. Por fim, você tem a opção de aplicações. Então, de novo, a gente pode colocar aqui o título. E nós podemos agora escolher aqui qual é a ideia.
já que a gente está falando sobre santidade, vamos falar de aplicações sobre como podemos ser santos. E aí ele traz aqui para você situações. É como ser santo, já que é a sugestão que a gente está dando aqui, onde? Na sua casa, no trabalho, na escola, na igreja? Vamos colocar todos, por exemplo. E qual é a audiência? Se é para adultos, crianças, vamos colocar todos também. E aí depois a gente pode clicar em gerar, por exemplo. O Logos vai então preparar essas aplicações e vai trazer para a gente aqui ideias de aplicações que, claro, vale muito a pena nós revisarmos, editarmos, expandirmos, apagarmos certas coisas. De novo, a ideia do assistente de sermão é ser um assistente, não um substituto do pregador. Se você quer usar a inteligência artificial, como você usa às vezes algum comentário ou algum outro material para lhe ajudar, aqui você tem isso. E se você não quer, se você prefere criar suas próprias ilustrações, você não tem nenhuma obrigação de usar essa ferramenta, mas aqueles que querem podem fazer isso agora com a ferramenta de assistente de sermão. E por fim, eu quero mostrar aqui uma 10ª novidade do Logos, que é o nosso novo Factbook. Ao clicar no Factbook, você vai ter resultados semelhantes ao que você tinha. É ainda uma espécie de enciclopédia com informações sobre pessoas, lugares, objetos, temas da teologia, temas de aconselhamento, passagens da escritura e várias outras coisas. Mas o que é novo aqui nele é que agora você tem um design mais bonito e atraente aqui, mais didático e abas que podem focar os resultados que você está vendo. Porque, por exemplo, se você quer ver de tudo, basta você descer aqui e você vai ver um pouquinho de informação para cada área do estudo. Se você quer focar em perspectivas bíblicas, ao selecionar o modo bíblico, os resultados serão relacionados a textos bíblicos. Se você seleciona o modo biblioteca, o Logos vai dar sugestões para você na sua biblioteca de acesso a isso. E se o seu foco é teológico, ele vai apresentar materiais que estão dando ensino teológico mais diretamente sobre o que você está estudando. E claro, tudo isso vai variar de acordo com o seu objeto de estudo, se é uma pessoa, se é um tema, se é uma passagem, o que você colocar. Então, essa é uma novidade que nós temos aqui no Logos e essas são as 10 funcionalidades que eu queria mostrar para você, mas eu quero trazer aqui algumas menções de honra, algumas menções rápidas de outras funcionalidades, que são a barra de ferramentas dinâmica, é uma delas que vale a pena a gente mostrar. Agora, quando você acessa a sua Bíblia, por exemplo, você vai ver uma barra muito mais didática para acessar os filtros e as tags, as informações que você tem relacionadas ao seu livro. Então agora você tem aqui a parte de início que vai trazer esse tipo de material, pesquisa, notas, formatação, exibir, ferramentas e a opção de compartilhar, tudo isso distribuído de uma forma mais acessível e didática para você. Uma outra coisa interessante é que tudo que nós mostramos aqui nesse vídeo foi usando o Logos no modo claro, mas nós temos, como já foi visto nas outras versões do Logos, também agora o modo escuro. Só que o que é novo aqui? É que antes, quando nós escolhíamos trocar o modo de visualização do claro para o escuro ou vice-versa, era necessário reiniciar o Logos. E agora, basta clicar e ele já atualiza automaticamente para a gente, sem a necessidade de reiniciar para que isso seja aplicado. Por fim, vale também citar que essas ferramentas novas, praticamente todas essas novas ferramentas estão disponíveis também para dispositivos móveis, a depender do dispositivo em si que você tem, se ele é compatível com o Logos e com essas novas versões, mas também vale a pena para a gente terminar aqui falar da nossa ferramenta de tradução automática, que sim, não é uma ferramenta nova de uma maneira completa, você já tinha essa ferramenta no Logos 10 e foi muito boa para os nossos usuários, porém agora na ferramenta de tradução você tem duas decisões, uma que nós vamos usar uma inteligência artificial nova para fazer as traduções, que vai entender mais contextos e trazer resultados mais interessantes, e também que se antes a ferramenta de tradução só estava disponível a partir de pacotes mais altos, agora no formato de assinatura você já tem a ferramenta de tradução desde da nossa assinatura Premium, que é uma assinatura extremamente acessível, uma das nossas primeiras assinaturas aqui
para você. Então, se você gostou dessas novidades, dessas ferramentas, nos dê aí seu feedback e também nos recomende novas ferramentas que você tem interesse em ver aqui no Software Bíblico Logos, porque agora, nessa modalidade de assinatura, nós temos também esse interesse em produzir ainda mais ferramentas com mais rapidez e disponibilizá-las para você. Se você gostou desse vídeo, nos ajude também deixando aí o seu like, compartilhando com outras pessoas e fique de olho no nosso canal, porque nós teremos vídeos mostrando a diferença entre as bibliotecas, as assinaturas, a diferença também entre cada funcionalidade e como usar cada uma das que foram mostradas aqui e também outras mais que nós temos. É isso aí, até a próxima, valeu!